Olá, boa tarde. Hoje é 19/11/2024, Antigo Testamento, parte 1242. É muito importante as Escrituras Sagradas. Se nós formos espelhar nisso, conversar, dialogar, perguntar, para saber, para resolver uma causa. Imagine se o exército, Finéias, os principais dos milhares de Israel, e o exército chegasse logo com a espada e a lança, ferindo eles, todas as tribos, a tribo de Manassés, a minha tribo de Manassés, a tribo de Gade, de Ruben, e ia estar praticando um mal, uma injustiça contra eles, sem eles estarem errados, sendo que eles estavam inocentes, fazendo um altar de testemunho, para que eles não impedissem os filhos dele, as gerações futuras dele, de servir ao Senhor, de entrarem em Israel, no lugar onde tinha um tabernáculo, e adorar o Senhor. E a intenção deles era boa, de adorar, de servir as gerações dele, porque eles iam ensinar eles a adorar, a servir, a não se rebelar contra o Senhor, a não ser contra o Senhor, nem contra o seu exército, e nem contra os seus líderes naquele tempo. Josué capítulo 22, versículo 32. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben, e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, à terra de Canaã. Então, eles voltaram para Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. Então eles trouxeram a resposta para os filhos de Israel, para Josué, para os demais que estavam lá. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitava os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, Eder, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Éder, que significa testemunho, ou Ider. Ider ou Éder. O Éder, testemunho. Então vejo que a conversa, o diálogo, a sinceridade, o que gerou isso? Gerou que eles não fizeram injustiça ou mal com aquelas tribos. Porque se eles estivessem adorando a outros deuses, ou fazendo holocausto, sacrifício, ou oferta pacífica, o exército ia ferir todos eles. Entendeu por que eles estavam pedindo aí? Não se rebela contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não se rebela contra nós. Entendeu? E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus. Então eles fizeram foi louvar a Deus, porque eles estavam fazendo uma coisa mais ainda melhor, para que eles não viessem a desobedecer ao Senhor, a ser rebelde com o Senhor, e nem a sua geração. Olha só. Então isso foi uma notícia boa, que eles estavam se preocupando, fazendo testemunho, para que as gerações deles louvassem ao Senhor e não rebelassem contra o Senhor. Então estou lustro, estou bem mentalmente, fisicamente, e para a glória de Deus, espiritualmente mais bem do que mal. Então Deus abençoe você e sua família. Então, e pareceu a resposta boa aos filhos de Israel e aos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais de subir contra eles em exército, porque eles iam subir em exército com lança, escudo e espada, para ferir a fio de espada todos, para destruir a terra em que habitaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ide, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador. Entendeu? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eles louvaram a Deus. Estava cada vez mais fazendo coisas para que o povo não se afastasse dos caminhos do Senhor. Tanto os que estavam além do Jordão, tanto os que estavam depois como os que estavam antes. A preocupação era grande de não se rebelar, de fazer um ao outro desistir
de atrapalhar um ao outro, de adorar, que sabia que a ira de Deus ia vir sobre eles se eles fizessem tais coisas. Então, Deus abençoe você e sua família. Você tem que se livrar do dia da grande ira. E você só pode se livrar crendo no Evangelho, crendo na obra da cruz, aceitando Jesus, se batizando e obedecendo.